Hoje, mais uma vez, um homebrew third party do Reliana's Guide to Monster Hunting, o especialista em armadilha, uma nova subclasse do Ranger. Bora! Seja bem-vindo ao Condado, se ajeite aí na sua toca, me fala se você já fez as pazes com o Ranger igual eu e bora falar de RPG. Então, galera, mais uma vez, falando aqui do Reliana's Guide to Monster Hunting, lá tem muitas subclasses novas, eu vou trazer uma para vocês aqui que é a do Ranger, uma nova subclasse do Ranger, que é o especialista em armadilha. Tem uma mecânica muito legal das armadilhas aqui, tem várias armadilhas, se eu não me engano são 15 armadilhas no total. Então mesmo se por acaso você não gostar do Ranger, você pode aproveitar essas armadilhas e o jeito que ele utiliza das armadilhas aqui para tentar fazer a sua homebrew, para utilizar na sua campanha essas armadilhas e por aí vai, beleza? Então antes de mais nada, se você já está aqui há muito tempo, já dá aquele like delícia pra gente. Se você não conhece o canal e está chegando aqui pela primeira vez, vê o vídeo até o final. Se você achar que compensa, manda aquele like pra gente, se inscreve também. E se possível, seja assinante do canal, é apenas R$ 8,90, é baratinho. É só você clicar aí embaixo, se transformar em membro e já ganhar um monte de PDF, um monte de material para você aí, além de vídeos exclusivos que tá saindo pouco a pouco para vocês, beleza? Então bora pro vídeo. Então tá aqui o PDF do especialista em armadilha para vocês, tá? Esse PDF todo bonitão aqui vai estar lá para todo mundo, disponível para todo mundo no nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição, só você entrar. Tem dois links, um para você falar o dia inteiro, que a galera conversa o dia inteiro lá, de estratégias, de builds, de dúvidas, o pessoal tá sempre lá respondendo. E o outro é só para você receber nossos vídeos, nossas coisas que a gente tá fazendo, beleza? Então só você clicar aí e entrar no qual você preferir. Então, como eu falei, é só você entrar lá que você vai poder pegar esse PDF, mas logo logo esse PDF aqui vai ficar disponível apenas para quem for membro, beleza, galera? Então, se você quiser o PDF nessa qualidade aqui, considere se transformar em membro, mas também a gente vai fazer um arquivo texto com as classes que a gente falar aqui nos vídeos, beleza? Então tá aqui o especialista em armadilha, é uma subclasse do Ranger, né, do Guardião, do Patrulheiro, seja lá qual for a tradução mais que você gostar mais aí. O especialista em armadilhas, com uma preparação cuidadosa, especialistas em armadilhas podem criar tanto armadilhas físicas quanto mágicas para capturar, explodir ou enredar aqueles azarados o suficiente para se aproximarem. Esses especialistas são encontrados em todos os tipos de terrenos onde há criaturas para caçar. Com astúcia e sagacidade como seus companheiros, um especialista em armadilhas pode se ocultar mesmo dos mais poderosos e valiosos troféus, né? Então, basicamente, é aquele cara que vai utilizar das armadilhas para ficar ainda mais poderoso, né? Para controlar ainda maior o campo de combate. Esse Ranger aqui, ele tem uma capacidade de controlar o campo de combate bem efetiva, né? Não vai ser que nem um druida, mas, né, vai chegar perto do druida aí, então pode ser uma coisa que você pode considerar aí na hora de pensar. Se você estiver pensando em fazer um Ranger para controlar o campo de combate, esse aqui eu acho que é o que você deve escolher. E você também deve, se você for escolher esse Ranger aqui, investir na sua sabedoria, porque todas as perícias estão ligadas com a sua sabedoria. Então, se você faria um Ranger focado na destreza e na sabedoria, Constituição seria o seu terceiro atributo. Lembrando que essa subclasse é para quinta edição, mas você pode encaixar tranquilamente no D&D 2024. Tem algumas coisas que podem acabar ficando roubadas, combar com algumas habilidades do Ranger de 2024, mas aí você vai falando com o seu mestre, vão ajustando, vão balanceando ali pouco a pouco, tá? Mas eu não acho que tá tão poderoso assim a ponto de você ficar desbalanceado. Então no nível 3 você vai ganhar a ferramenta de armadilheiro, que é ganhar proficiência nas ferramentas de ladrão e ser capaz de neutralizar e criar armadilhas como ninguém, né? Você então vai ficar mais foda para neutralizar as armadilhas, você vai poder adicionar o dobro das proficiências em qualquer teste para desarmar ou manipular uma armadilha, te transformando num cara muito eficiente na hora que você for invadir dungeon com seus companheiros. Ainda no nível 3 você ganha as armas trapaceiras, que é a capacidade de, depois de um descanso curto ou longo, você aprimorar de forma oculta, né, com a magia oculta, uma arma ou 20 peças de munições, né, seja flechas ou virotes, por exemplo, de besta. Aí uma vez por turno que você atingir o alvo com esse ataque, com essa arma ou com essa munição, você dá um D8 a mais de dano com podendo ativar essa modificação oculta. O tipo de dano é o mesmo da arma que você está utilizando. Então, se o dano é perfurante, vai ser perfurante. Se o dano é cortante, você vai dar esse dano extra cortante, esse é um D8 extra. É basicamente uma das habilidades do Hunter lá do Ranger, né? Uma das subclasses do Ranger, né? Só que a partir do nível 11 você pode aprimorar um novo item e mais 20 peças de munição adicional. E o dano aumenta 2d8. Porém, mesmo que você possa aprimorar outra arma, você ainda continua preso a dar esse dano apenas uma vez por turno. O bom de aprimorar uma outra arma é que, caso você tenha aprimorado uma espada, por exemplo, você pode aprimorar uma arma de arremesso ou até mesmo mais 20 munições e poder ter esse dano extra aí quando você atacar de longe, por exemplo. Então essa aqui é uma habilidade muito boa, galera, porque vai somar com o seu Hunter's Mark, né? Então você vai estar aumentando mais 4.5 a mais de dano e no nível 11 mais 9
pontos de dano. Então não é roubado, você pode ver que não é roubado, ele é mais versátil, eu acho, né, em algumas situações, mas não é nada demais. O Ranger, outros Rangers que já vieram no livro do jogador tem isso, então, né, só uma habilidade extra aí. E agora a gente realmente vai falar do que faz essa classe diferente, que é o montar armadilha, beleza? Então você vai ganhar isso no terceiro nível e vai poder aprender e criar novas armadilhas no 5, 9, 13 e 17. Aí tem dois tipos de armadilhas, armadilhas físicas e as mágicas. Nas armadilhas físicas você vai levar 1 hora para fazer a armadilha e você pode fazer isso durante um descanso curto ou longo, tá? Então você pode fazer como se fosse uma preparação daquelas magias, tá? Você vai usar os materiais de armadilhas e eles são avaliados em PO, e em cada uma das armadilhas que a gente vai falar no final do vídeo, lá você tem quanto que custa cada uma delas, tá? Então, que é o tanto que você vai gastar para fazer. Depois que aquela armadilha é ativada, os materiais são consumidos e você não pode usar eles novamente. Porém, se por acaso ela não for ativada, você pode gastar 10 minutos ali e recuperar metade dos materiais, ou seja, metade do PO que você gastou. As outras armadilhas são mágicas e elas são bem mais flexíveis do que as armadilhas físicas. Primeiro que você pode criar uma quantidade de armadilha mágica igual ao seu modificador de sabedoria, com o mínimo de 1, e após finalizar um descanso longo. Uma dessas armadilhas vão exigir que você gaste espaço de magia, então vai estar especificado na magia e você vai lá e gasta o espaço necessário. E quando você termina um descanso longo, todas as armadilhas que você não usou, elas vão perder os efeitos. As armadilhas físicas têm exatamente como elas vão ser ativadas. Já as armadilhas mágicas não. E aí por isso que vem a flexibilidade. Você vai escolher um tipo de criatura, um tamanho de criatura, e todas as criaturas com categoria de tamanho maior que aquele vão ativar aquela armadilha se chegar a uma distância 9 metros da armadilha. E além disso, se a armadilha tiver até 45 metros de você, você pode usar uma ação bônus ou uma reação para ativar ela, mas não precisa de um gatilho específico, igual geralmente precisa as armadilhas. Aqui estão as armadilhas que você vai ter. Um pezinho é porque é armadilha física, né? No caso, teria que mudar para F, né? Porque seria physical em inglês, eu esqueci de mudar. E de M é para mágica, né? Que seria magical, alguma coisa assim. Tá? Aqui estão todas elas, a gente vai ver depois no final, então não vou falar delas agora não. Pode posicionar uma armadilha sua. Com uma ação, você vai poder pegar qualquer armadilha que você tem, que você criou, e arremessar ela até 9 metros de você, que ela vai ser ativada no início do seu próximo turno. A armadilha posicionada dessa maneira é visível para todas as criaturas, então todo mundo vai ver, obviamente ela não está escondida, mas você pode gastar 1 minuto e esconder novamente essa armadilha. Lógico que uma criatura pode fazer um teste de sabedoria de percepção contra o seu CD de Ranger, né, o CD da sua magia de Ranger, por isso que eu te falei que você tem que aumentar a sabedoria, e se ela por acaso obter um sucesso, ela vai notar essa armadilha. Desarmando uma armadilha, uma criatura pode tentar desarmar uma armadilha sua, e para isso, se for uma armadilha física, ela vai fazer um teste de destreza com as ferramentas de ladrão, se ela for proficiente, ou apenas um teste de destreza, ou um teste de habilidade de conjuração de arcano, para as armadilhas mágicas, tá? O CD é o mesmo das suas magias de Ranger. Com sucesso, a armadilha é desarmada, e com uma falha, a armadilha é ativada e a criatura ainda tem desvantagem para conseguir resistir aos efeitos dessa armadilha. E além disso, como uma ação, você pode desarmar remotamente qualquer armadilha que esteja até 45 metros de você. Efeitos de armadilha, efeitos mágicos criados por armadilhas não exigem concentração. Então essas armadilhas que você cria logo depois do descanso longo lá, não tem nada a ver, você não faz concentração para aquilo, você não tem que ficar mantendo concentração para aquelas armadilhas que você criou, aquelas armadilhas mágicas que você cria logo depois de um descanso longo. Como eu já disse, o CD para evitar a armadilha é o mesmo que o seu CD de magia de Ranger. Você pode ter várias armadilhas posicionadas, mas elas têm que estar no mínimo a 12, o centro delas tem que estar no mínimo a 12 metros de distância uma da outra. Se por acaso você colocar duas armadilhas no quais os centros delas estejam a menos de 12 metros, a última que você posicionou vai falhar automaticamente. Qualquer criatura que seja sob efeito de visão verdadeira ou detectar magia, nota automaticamente as armadilhas mágicas que você criou, mesmo se elas estiverem ocultas. E aqui ele está falando o peso que é aquele PO que eu te falei, que cada armadilha física tem, equivale a 500 gramas, né? Então, para você calcular o quanto que você pode carregar aí, é assim que você vai calcular, beleza? Então você percebe aqui que essa habilidade de montar armadilha, ela vai necessitar um certo preparo aí do jogador, de conseguir imaginar onde ele vai posicionar essas armadilhas, como ele vai utilizar essas armadilhas. Então é um pouco mais difícil de jogar com esse Ranger. Então se você por acaso está sendo iniciante, não é um melhor Ranger para você começar a jogar, mas eu acho que ele pode ser bem divertido de jogar. Você tem que ter uma ajuda do seu mestre aí para poder ter essas chances de preparar armadilhas físicas, né? Caso contrário, você vai jogar basicamente com as armadilhas mágicas. Nível 7 você ganha a habilidade Rastreador,
que é quando você está seguindo rastros, você pode adicionar seu bônus de proficiência mesmo se você não tiver proficiência na perícia desejada. Então, se por acaso o seu mestre pediu alguma investigação para você encontrar algum rastro de alguma coisa e você não tem a perícia de investigação, você pode adicionar a proficiência de qualquer maneira. Se por acaso você tem a perícia, como por exemplo sobrevivência, que é uma perícia que os Rangers escolhem muito, você vai adicionar o dobro da sua proficiência, né? Então, você vai ter como se tivesse expertise na perícia que você já tem proficiência, na hora de você for rastrear. Nível 7, você ainda ganha evasão do armadilheiro, obviamente, né? Se você é um perito em desarmar armadilhas, você também tem que ser em evitar elas. Então, é basicamente uma evasão que você tem para as magias, para as habilidades sobrenaturais ali, que você faz um teste de resistência de destreza. Se você passa, você não toma nada, e se você falha, você toma metade. Aqui é a mesma coisa, só que para armadilhas. Então, qualquer armadilha, independentemente do tipo de teste, se é destreza, se é constituição, se é sabedoria, você vai fazer como se você tivesse evasão para aquilo. Então, se você passar, você não vai tomar nada, e se você falhar, você toma apenas metade. E se por acaso uma armadilha for fazer ataque em você, ela automaticamente tem desvantagem. Lembrando que se essa armadilha tiver um efeito contínuo, você só vai ter essa evasão para o primeiro momento, quando ela é ativada. Se você continuar nela, você não vai ter evasão para os próximos turnos. Então, por exemplo, ele dá até o exemplo aqui de uma armadilha que solta um gás venenoso. Então, no primeiro turno, quando ela é ativada, você tem a evasão. No próximo turno, se você continuar na área do gás, você vai jogar o teste normal e aí vai funcionar normalmente a armadilha como se você não tivesse a evasão. No nível 11 você ganha habilidade sem deixar rastros. Então lembra aquela habilidade que você podia posicionar uma armadilha sua gastando uma ação? Nesse caso, você vai poder fazer isso e ainda gastar um espaço de magia de nível 1 ou superior para disfarçar ela com a magia ilusão, transformando ela invisível. O que vai acontecer é que o cara não vai saber que a armadilha tá lá, então não tem como ele saber. E além disso, se for uma armadilha física, os criaturas que estão perto dela ainda vão ter desvantagem no teste de resistência para evitar os efeitos dela. Então isso aqui mostra que você fica bem efetivo para utilizar suas armadilhas mesmo no combate, mesmo que tenha que gastar espaço de magia. Então comba muito bem com o Ranger de 2024, que você vai estar ali preso na magia Hunter's Mark, que é concentração, e você vai ter várias outras habilidades aqui de armadilha que vão funcionar como magias para você, porque você vai poder reposicionar elas. Então assim que você reposiciona uma armadilha mágica sua, você vai gastar um espaço de magia nível 1 superior e vai transformar ela invisível. Vai ser como se você estivesse soltando uma magia aí para a criatura ser afetada por ela, né? É uma forma de você continuar mantendo o seu Hunter's Mark na criatura e ainda utilizar outras magias que façam bem efeito. Efeitos interessantes. Aqui no caso eu tô falando magias, quando eu quis dizer magias, eu quis dizer armadilhas. E essa armadilha tem efeitos bem poderosos, até danos bem poderosos, mas principalmente danos em área, tá? Então pode ser bem interessante para você utilizar isso aqui no D&D de 2024 e pode ser até overpower se o cara for bem estratégico aí. Seu mestre é um cara que gosta de fazer combate estratégico, utilizar grid, utilizar cada espacinho ali do campo de combate de forma bem tática. Pode ser que esse Ranger vai trazer uma eficiência gigantesca pro seu grupo. E além disso, ainda no level 11 você aprende a magia invisibilidade. Ela não conta quanto as magias que você conhece, então é uma magia extra que você tem a mais. Você pode gastar ela uma vez sem gastar espaço de magia e recupera essa habilidade com descanso curto ou longo, mas isso também pode gastar ela com seus espaços de magia. No nível 15 você ganha armadilha corporal, que é transformar o seu próprio corpo em uma armadilha contra uma morte inesperada, né? Então você vai ganhar formas aí de evitar a morte ou de fazer um last hurrah, né? Como é que chama? Um Hail Mary aí no final, Blaze of Glory, isso, antes de cair, né? Antes de ir a 0 pontos de vida, né? E aí você vai escolher um dos efeitos que a gente vai falar aqui agora para durar até o próximo descanso longo seu. Então todo descanso longo seu, você vai ter 4 efeitos aqui que você pode ativar assim que você chega a 0 pontos de vida. E se um efeito for ativado quando você for reduzido a 0 pontos de vida, ele não poderá ser ativado novamente até que você finalize um descanso longo, né? Então é uma habilidade que você ganha aí para usar uma vez por descanso longo, mas ela sempre vem, esse efeito sempre vem um efeito que você pode usar o tempo todo, de acordo com algum gatilho, e um efeito que você pode usar quando você chega no 0 pontos de vida. Então começa aqui com o desfibrilar, que é uma vez por turno, e quando uma criatura te atingir com um ataque corpo a corpo, você pode descarregar uma descarga elétrica nele e não requer ação, tá? E nem reação. Então é muito bom essa habilidade aqui. Você não vai gastar ação, não vai gastar reação, não vai funcionar. Simplesmente o cara te bateu corpo a corpo, ele vai sofrer essa descarga elétrica e vai ser impossibilidade de realizar as reações até o início do próximo turno dela. Então isso aqui te transforma num Ranger com controle de campo muito bom, né? Até um tanque, né? Você ser capaz de desativar as reações do inimigo vai fazer seus amigos poderem mover mais livremente no campo de combate, porque ele não vai dar ataque de oportunidade. Então, sim, tem algumas coisas interessantes que você pode fazer
com isso aqui. E além disso, você ainda se move 3 metros sem provocar ataque por oportunidade. Isso tudo sem gastar reação. Então essa é uma habilidade nível 15 muito poderosa. Eu gosto dessas habilidades third party, porque quando chega nos levels mais altos, eles fazem habilidades que dão sentido, assim, aos níveis mais altos. Pode ser até que tenha ficado roubado, mas até level 15, cara, já aconteceu muita coisa, dá pra você até equilibrar aí depois com o seu time, se tiver ficado muito roubado. Mas pra mim, eu acho que tá ótimo. A habilidade Blaze of Glory dela é que se você for reduzir a 0 pontos de vida e não morrer, né, por acaso um desintegrar, você vai, em vez disso, para 1 ponto de vida. E ainda pode tomar um turno extra que acontece imediatamente nesse momento. Ou seja, você vai interromper a ordem atual dos turnos. E aí, se você não recuperar pontos de vida antes do final do seu próximo turno, você cai para 0 pontos de vida. Fica inconsciente e começa a fazer os testes de resistência contra a morte normalmente. Então, cara, essa habilidade do Descerbilar, eu acho ela muito poderosa, muito tática, né? Pelo fato de você poder se mover quando você toma um ataque corpo a corpo. Então, e ainda tira a reação do inimigo. Então, sim, para inimigos que batem corpo a corpo, aqueles monstros que são muito brutos em dar porrada, você vai acabar sendo uma grande tática aí para os seus amigos para evitar mais ataques desse monstro, né? A próxima habilidade é o dissolver uma vez por turno, quando uma criatura até 1,5 metros de você te faz um ataque corpo a corpo. E esse ataque corpo a corpo é feito com uma arma ou um membro e é um ataque mágico ou feito com uma arma natural, a criatura toma um D6 de dano de ácido. Se por acaso esse ataque é feito com uma arma de ferro e não mágica e não natural, ou seja, uma espadinha qualquer, o ácido enfraquece esse metal e ele é destruído. Então, se você é atacado por criaturas que só têm armas normais e tudo mais, essas armas vão tudo ser destruídas, né? Se por acaso se acertar, obviamente. Quando ele fala que é um ataque mágico, não é um spell attack, tá, galera? Um ataque feito por spell attack de 1,5 metros. Tipo um touch attack, por exemplo. Um chill touch da vida. Um Tilt Touch em 2024 é tocar. Quando você vai a 0 pontos de vida, todas as cargas que estão dentro de você, né, toda aquela energia, toda aquela armadilha corporal de ácido que você fez dentro do seu corpo é liberada num raio de 3 metros e todas as criaturas que estão em volta ali têm que fazer um teste de resistência de destreza contra o seu CD de magia de Ranger. Numa falha, todas as criaturas ali vão tomar 10d4 de dano de ácido e 5d4 nos turnos subsequentes por 10 turnos. Até que use uma ação para limpar o ácido. Então, até quando você morre, você vai continuar dando dano no cara. Lembrando que isso aqui é numa falha, tá, galera? Então, se por acaso você morre lá, dá a explosão e o cara passa, não acontece nada, viu, com ele. Então, é um poder que pode ser eficiente, né? Mas se o cara passar, tipo, um cara de alta destreza, não vai ser muito legal, não. E se por acaso a criatura tira um e tá usando uma armadura de ferro que não é mágica, essa armadura vai entrar num estado meio que de quebrado, né? Ela trava, né? O seized, na verdade, em inglês a palavra, que seria uma trava, ela meio que quebra. E aí ele vai ter menos 2 ACA, metade vai mover só apenas metade do deslocamento e desvantagem nos testes de resistência de destreza. Esse 5d4 de dano de ácido que ele toma por turno, durante 10 turnos o cara pode gastar uma ação e se limpar do ácido, não tomar mais esse dano. Então pode ser uma habilidade interessante aí, depende do tipo de lugar que você está enfrentando. Se por acaso você está entrando num lugar que tem muitas criaturas, né, que tem enxames de criaturas, sei lá, um monte de zumbi, um monte de orc, um monte de goblin, um monte de kobold, pode ser interessante você usar essa armadura corporal aí. Mas ainda prefiro a outra habilidade. Depois tem o Sepultar, que uma vez por turno, quando uma criatura até 1,5 metros de você ele atingir com um ataque de corpo a corpo, você vai poder liberar uma onda de frio pelo membro do atacante, não requer ação, mais uma vez, todas as habilidades não requer ação. Ela vai sofrer um D4 de dano de frio e seu deslocamento é reduzido em 4,5 metros até o final do próximo turno dela, a menos que seja imune ao dano de frio. Então é só uma vez por turno, por mais que o cara te dê 3, 4 golpes, ele não vai perder 4,5 metros para cada golpe, é só pro primeiro que te acertar, e aí ele já vai ser eficiente, né? São 3 quadrados aí, são 15 feats, né? Se você for a 0 pontos de vida, você vai ser sepultado num gelo translúcido, né? Então o gelo explode do seu corpo ali e faz um caixão de gelo em volta de você, que tem CA 15, 100 pontos de vida, imunidade a dano de frio, vulnerabilidade a dano de fogo. Esse bloco vai durar 1 minuto ou até ser destruído. Quando você está coberto por esse caixão de gelo, você tem cobertura total com todos os efeitos e não faz teste de resistência contra a morte. Então, qualquer coisa que tem que mirar em você por algum motivo, você tem cobertura total. E se por acaso você recuperar pontos de vida, né, alguém te der uma cura, esse gelo se derrete assim que for começar seu próximo turno, né? Então isso aqui é muito bom, porque você fica protegido com aquela cura do seu amigo até começar seu turno, né? Então assim, tem várias situações que o seu amigo não vai te curar, porque na hora que ele te curar, o monstro vai usar uma ação lendária e vai te matar, ou o monstro tem uma aura que dá dano e vai te matar. Então isso aqui é interessante, que o cara vai poder te curar e você ainda poder agir no seu turno, né? Então, assim, vai ter várias situações, principalmente level 15, que isso vai ser interessante. E por último, você tem a autodestruição, né? Que é o nome que tem mais, assim,
peso, né? Vamos dizer assim. Uma vez por turno, quando uma criatura tem um velocímetro médio de você ele atingir com um ataque corpo a corpo, você pode ativar uma carga de explosiva em miniatura. Não requer ação. Você sofre um dano de fogo e a criatura sofre 1d8 de dano de fogo. Não é dos melhores essa habilidade aqui. Ainda acho a primeira habilidade do Desfibrilar a melhor. E se você for reduzido a 0 pontos de vida, você explode uma bola de fogo imensa e falha automaticamente em um dos testes de morte. Porém, cada criatura até 6 metros de você, que é muita coisa, inclusive seus amigos, né? Você não pode escolher. Faz um teste de resistência de destreza contra a sua CD de magia. E em uma falha, ela vai sofrer 14d6 de dano de fogo. E em um sucesso, ela sofre metade desse dano. Então, esse aqui ele vai tomar dano de qualquer forma, né? Essa habilidade é muito interessante, mas, assim, né? É uma habilidade bem perigosa, né? Que você vai dar dano aos seus amigos, se estiver perto, por acaso, do mago, o mago sofrer 14d6, a média de 14d6 são 49 de dano. 7 vezes 7, isso. 49 de dano. Então, é muito dano, né? Mesmo pro level 15. Então, aqui tá como se fosse o caixão de gelo, né? Um Halfling Ranger usando o caixão de gelo, né? Então, assim, é uma habilidade interessante, então é um efeito visual bem legal. E agora a gente vai para a parte das armadilhas de Ranger, né? Então, mesmo se por acaso você não gostou desse Ranger, você não acha que vai caber na sua aventura nem nada, você tem várias ideias de como podem funcionar as armadilhas aqui, até armadilhas que já existem no próprio D&D, você pode pegar essa armadilha aqui e levar lá pro seu jogo normal e utilizar como armadilha normal, né? A primeira armadilha aqui é a clássica armadilha de urso, né? Aquela mandíbula de aço que você coloca no chão. Ela vai afetar um quadrado apenas de 1,5 metros. Qualquer criatura grande ou menor que passar naquele quadrado tem que fazer um teste de resistência de destreza contra o seu CD de magia de Ranger. Ou vai sofrer 2d8 de dano e ainda ficar na condição agarrado, tendo deslocamento reduzido a 0. Se ela for imune agarrado, obviamente ela não vai ficar agarrada. A criatura pode fazer um teste de atletismo de força, né? De força de atletismo, contra CD de resistência de Ranger, para se libertar da sua armadilha de urso. A próxima armadilha é Entrelaçar, é de nível 3 de Ranger, é mágica e gasta um espaço de magia de primeiro nível. Quando ativada, as raízes retorcidas emergem do solo, criando um efeito idêntico à magia Constrição dentro de um círculo de 6 metros de raio, centrado na armadilha que dura 1 minuto. Então, basicamente, você ganha a magia Constrição. Você pode utilizar de várias fórmulas aí, além do fato de você não gastar concentração, né? Então, isso aqui que é o interessante. Muitas armadilhas mágicas aqui simulam efeitos mágicos e geralmente efeitos mágicos que exigem concentração, mas que no caso da armadilha não vai exigir concentração. Então, acho que é por isso que casa muito bem com o Ranger de 2024, que utiliza o Hunter's Mark para tudo, né? Que é o core do Ranger de 2024. Próxima armadilha de laço, armadilha nível 3, física 2PO em materiais de armadilha. É aquela versão não letal da armadilha de urso. É a mesma coisa, você vai utilizar num quadrado de 1,5 metros, vai utilizar cordas e vinhos, e que se uma criatura passar por lá, ela tem que fazer um teste de resistência de força, ou vai ficar na condição caída, tá? Além disso, o deslocamento dela vai 0, lógico, porque ela tá presa, e vai ficar na condição agarrado, tá? Mesma coisa, ela pode fazer uma ação, um teste de força de atletismo contra o CD do Ranger para se libertar. Então, sim, é basicamente, igual ele falou aqui, a versão da armadilha de urso, que não dá 2d8 de dano perfurante. A diferença pra mim aqui, maior dessa, é que nessa aqui, o cara faz um teste de resistência de força. Então é mais fácil você pegar a maioria das criaturas, né? Porque basicamente todo mundo, assim, investe um pouco na destreza ali, porque você aumenta seu CA, você aumenta a sua iniciativa. Então, o fato de ser um teste de resistência de força, tem muitas classes aí, muitos NPCs que não vão ter investido nisso aí, e tem muita gente que joga com força 8, né? Então pode ser interessante pra você. Próxima armadilha é o ataque de espinhos. É uma armadilha mágica de nível 3, gasta um espaço de magia de nível 1. É que nem aquela de constrição, só que você tem uma coisa que nem o crescer espinhos. Lembra do crescer espinhos? Que cada vez que o cara se move, cada quadrado ali que o cara se move, cada 1,5 metros que o cara se move naquela área, ele toma um D4 de dano, é a mesma coisa, só que você não tem que gastar concentração. Então, é uma habilidade muito interessante, você vai gastar um espaço apenas de magia de nível 1, então assim, cara, pode ser muito bom pra você. Mas lembra, você tem que posicionar da maneira certa, o cara vai poder ver, né? Tem várias coisas que você tem que fazer aí, tem que se preparar, então assim, não é tão fácil de usar que nem uma magia. A não ser que você chegue lá no nível 11 e aí você ganha aquela habilidade lá de posicionar a armadilha e ainda poder gastar um espaço para deixar ela invisível, né? Então, não sei, pode ser interessante. Nível 5 você ganha a armadilha explosiva, né? Que tá aqui uma imagem dela aqui, um Ranger vendo todo mundo explodir ali, que é um Ranger nível 5, uma armadilha mágica e gasta um espaço de magia de nível 2. Quando ativada, a esfera de fogo de 6 metros de raio explode a partir da armadilha. Aí cada criatura vai ter que fazer um teste de resistência de destreza, ou vai sofrer 6d6 de dano numa falha, ou metade disso em um sucesso, tá? Basicamente,
uma bola de fogo piorada, né? Uma bola de fogo com 2d6 a menos, né? Mas como você vai gastar um espaço de magia nível 2, tá tudo certo, né? Magia bola de fogo é nível 3. Depois tem a miasma, que é um ranger que você tem que ser nível 5. É uma armadilha mágica e gasta um espaço de magia de nível 2. Ela vai soltar uma esfera de gás, uns 6 metros de raio, que preenche a área por 1 minuto. Então, 1 minuto ali, ou qualquer vento forte pode dispersar ela, tá? Vai deixar a área levemente escurecida, né, que é naquele dim light também conhecido. Se você quer saber sobre os tipos de visão, o Scalia fez um vídeo, tá aqui em cima em algum lugar, vai aparecer no card aí pra você. E não adianta prender a respiração, porque para pegar esse gás fazer efeito, não precisa respirar, é só estar em contato com ele. E quando a criatura entra pela primeira vez no seu turno, ou começa o turno nela, ele tem que fazer um teste de resistência de constituição. E aí vem acontecer o seguinte: numa falha, ela toma 3d6 e está envenenada até o final do próximo turno dela. Em um sucesso, ela só sofre metade do dano, mas não está envenenada. Se por acaso ela está envenenada dessa forma, a criatura tem desvantagem nos testes de resistência de concentração, tá? Então serve também para magos, essa armadilha aqui mágica. Agora vem uma armadilha mágica, que é o Vínculo da Alma, também tem que ser nível 5 de Ranger, e você tem que gastar um espaço de magia nível 2. Ela é ativada com uma luz octarina, né, que brilha numa esfera de 6 metros de raio. O cara tem que fazer um teste de resistência, todas as criaturas ali tem que fazer um teste de resistência de carisma ou se tornar aprisionada pela alma, conforme o efeito da magia preservar. Essa é uma magia que veio nesse livro aqui e que eu coloquei no final aqui dessas armadilhas, e já vou falar pra vocês assim que a gente acabar de ler essa armadilha aqui. Enquanto a criatura tá presa dessa forma, ela não pode se beneficiar da magia invisibilidade. Criaturas com resistência robusta, ou seja, de nível 7 ou superior, criaturas que são ND 7 ou superior, têm sucesso automático nessa habilidade, mas você pode gastar um espaço de magia nível 4 ao invés de ser um nível 2. Aí só criaturas que são do nível 11 ou inferior que devem fazer o teste. Quem for do nível 11 ou mais passa automaticamente. Então essa habilidade aqui, essa Vínculo da Alma, vai servir só até o nível 11, tá? Só para criaturas até nível 11. Depois disso, é uma armadilha que não vai servir tanto mais, porque você só tem espaço de magia até nível 5, né? O próximo espaço de magia que seria nível 6. E aí, tá aqui a magia preservar, você pode dar uma olhadinha depois. Ela é da biomancia, que é uma magia que tem aqui. Se você quiser que a gente fale dessas magias biomânticas que tem aqui nesse livro, só você manda no comentário aí que a gente faz um vídeo sobre essas magias. E em todo o livro, todas as magias que tem nesse livro, da biomântica, ele fala para qual outra escola que você pode substituir ela, né? Se por acaso você não quer usar essa escola de magia biomântica, você pode substituir ela, por exemplo, no caso do preservar, por uma magia de abjuração. E aí que tem a magia e tudo mais, mas basicamente ela serve para aprisionar a alma e preservar os corpos para você fazer a coleta de componentes. Se você quer saber dessa coleta de componentes, eu já falei num vídeo anterior sobre isso, é uma regra homebrew do próprio livro, e aí que serve para isso. É que no caso lá da coleta, você tem apenas 1 minuto para fazer a coleta, né? Quando você mata um monstro, para pegar os componentes do monstro ali, escolher qual monstro você vai fazer. Se você não fizer em 1 minuto, todas as características mágicas daquele monstro são perdidas e não adianta mais nada, né? E aí com essa magia preservar, você consegue preservar os componentes com essa magia vinculada a forma física deles por 24 horas, né? Então, se por acaso você tá numa dungeon, numa correria, matou um monstro muito raro que tem componentes interessantes, aí você joga essa magia preservar e aí você consegue guardar para daqui 24 horas depois, quando você sair dessa dungeon, você executar a coleta desses materiais. E aí que tem as regras, qual tipo de essência que você pode falar. A gente fala disso nesse livro, nesse vídeo que eu falei das coletas. E aí você dá uma olhadinha depois no vídeo e vem cá e aprende mais sobre essa magia aqui, mas é basicamente isso. Uma magia também de nível 5 é a armadilha de força, a clássica, né, uma armadilha física, aquela que abre um buraco, o cara cai, né, pelo estilo dela, né, por fato de se fazer um buraco, ela não pode ser movida para lugar nenhum. Então realmente é aquela armadilha que você prepara aquele momento, né, para enfrentar algum monstro que você vai lutar. Você vai cavar um buraco de 2 metros de profundidade em terra ou outra superfície escavável em um quadrado de 1,5 metros. Então só vai afetar um quadrado de 1,5 metros. Ou seja, criaturas grandes não vão cair nesse fosso aí, tá? Então é de médio para menor. Aí se a criatura passar nessa área, ela tem que fazer um teste de resistência de destreza. Se numa falha ela fica na condição caída e sofre 2d8 de dano perfurante, se houver estacas. Em um sucesso, ela evita a queda, mas cai na condição caída no espaço desocupado mais próximo. E se superar a CD por 5 ou mais, ela não cai e nem fica na condição caída, né? Então ela vai pro lado, assim, rola e fica em pé. Se ela tiver um sucesso apenas, mas não for por 5 a mais, ela vai pro quadrado do lado e fica caída, né? Então isso já é bem interessante aí, pode ajudar seus amigos a dar ataque com vantagem, né? Ataques de corpo a corpo. Então assim, é uma armadilha
clássica, né? Clássica armadilha de força. Aí a gente vai pro nível 9 de Ranger, que também tem uma armadilha mágica chamada Desorientação, que você gasta um espaço de magia de nível 3 pra fazer ela. Essa armadilha, ela é ativada numa esfera de 6 metros de raio, sentada na armadilha, e a criatura tem que fazer um teste de resistência de sabedoria contra as ilusões aterrorizantes e energia psíquica que vai distorcer aquele campo ali. Se ela falhar, ela vai tomar 3d10 e vai estar afetada pela magia confusão durante 1 minuto. Só que ela pode repetir esse teste de resistência no final de cada um dos seus turnos para encerrar esse efeito, né? Como todas as magias que têm duração. Se ela passar, ela não sofre nada, né? Então é aquele efeito de tudo ou nada, né? Mas pelo fato de ser uma confusão em área, já no nível 9, pode ser interessante aí. Por isso que eu tô falando que esse Ranger é muito bom para controlar o terreno, porque a maioria das armadilhas dele afetam grandes áreas, né? 6 metros de raio é uma área gigantesca. No nível 9 ainda tem uma armadilha física de 10 PO em materiais de armadilha, que é a famosa armadilha de rede, né? É um quadrado aí de 6 metros de lado, você vai escolher um quadrado de 1,5 metros dentro da área como gatilho, né? Então, um quadrado naquela área inteira de 6 metros de lado vai ser o gatilho, né? Quando uma criatura pequena ou maior entra nesse espaço, a armadilha ativa e ela tem que fazer um teste de resistência, e uma falha, a criatura fica restrita e é erguida a 6 metros de altura, né? Ou até onde o teto permitir. Então, além de ser presa na rede, ela vai ser suspensa, né? Então é bem interessante, mas ela pode fazer um teste de força para arrebentar a sua rede num CD de resistência contra a sua CD de resistência de magia de Ranger. Ou se ela causar 5 de dano na rede, com CA10 ela destrói a rede e encerra o efeito. Mas aí ela vai cair de 6 metros de altura e vai tomar 2d6 de dano. E aí ele fala que se a criatura for enorme ou maior, a rede simplesmente se rompe e não prende a criatura, né? Mas aqui, lógico, nesse caso aqui, 10 PO em materiais de armadilha, mas você pode ter uma rede mágica, conversar com seu mestre, né? Já tá nível 9, ter alguma rede que tem um efeito que dá choque no cara, sei lá, qualquer coisa do gênero assim, né? Então tem várias maneiras de melhorar essas armadilhas físicas, né? Que seu mestre pode deixar se você gastar a quantidade de PO necessário, né? Aí no nível 9 você tem a Carga Trovejantes, que é uma armadilha mágica e gasta um espaço de magia nível 3. Ela vai ser ativada numa esfera de 9 metros de raio, que é maior ainda, e vai explodir com um trovão ensurdecedor. É aquele trem barulhão mesmo, né? Não é desse barulho que eu fiz. Cada criatura na área vai fazer um teste de constituição. Você vê que tem vários testes de resistência. Já teve de força, já teve de carisma, já teve de destreza e agora de constituição. Então já teve 3 testes para controlar a área, teste de resistência diferente. Então se você conhecendo as criaturas que você está enfrentando, você vai usar a melhor armadilha ali para as criaturas daquele momento ali, né? Se ela tem menor constituição, você usa essa carga trovejante. Se ela tem menor destreza, você usa uma armadilha de teste de resistência e destreza, né? E aí, no caso, se ela não passar, a criatura vai sofrer 8d6 de dano e vai ficar ensurdecida por 1 minuto. E aqui fala também que o som pode ser ouvido até 600 metros de distância ou ainda mais longe se tiver algum lugar de eco ou debaixo d'água, né? Você tá vendo que aqui, se por acaso, tem muitas das armadilhas do or die, né? Ou o cara passa e não toma nada, ou o cara não passa e toma tudo, né? Uma ou outra aí que o cara toma metade, né? Essa aqui seria uma que eu acho que tinha que ser, se o cara não passar, tomar pelo menos a metade do dano, né? Mas não é assim que funciona. Aí você pode ver aqui, tem os efeitos de uma armadilha da carga trovejante, né? Você tá vendo aqui a Ranger Tiefling feliz que deu certo o plano dela. Aí no nível 13 a gente vem para a armadilha de catapulta, que é uma armadilha física e gasta 15 PO em material. Ela não pode ser deslocada, né? Não pode ser movida. Então numa área de 6 metros de lado, você vai fazer árvores dobrada, mola, seja lá o que você quiser, você inventa uma coisa aí, seja criativo. Você vai vai escolher um daqueles quadrados ali no meio, dentro da área, para ser o gatilho. E aí, quando uma criatura pequena ou maior passar nesse espaço, ela vai ser arremessada se ela não passar num teste de resistência de destreza. Se ela passar nesse teste de resistência de destreza, ela vai poder fazer uma reação para se mover para o lado até o seu deslocamento e sair da área. Se ainda estiver na área, ela vai ser afetada do mesmo jeito. O que é o interessante dessa armadilha? Que mesmo se a criatura passar no teste de resistência, pode ser que ela não consiga passar no efeito da armadilha, porque ela tem que gastar uma reação. Pode ser que ela não tenha uma reação no momento. E mesmo se ela tiver a reação, pode ser que ela não tenha deslocamento necessário para sair da área. Uma armadilha muito eficiente, por isso que você não pode mover ela, né? Você tem que preparar muito bem ela. E aí, se no caso de uma falha, né? Que aí, como se ela não sair da área, ela vai ter falhado, ou se ela não passar no teste de resistência, ela vai ter falhado, ela vai ser arremessada a 18 metros em uma direção à sua escolha, né? Quando você preparou a armadilha ali, você já vai escolher para onde ela vai ser arremessada. Vai cair na condição caída e ainda vai sofrer 6d10 de dano contundente, né? Então essas armadilhas aqui são bem legais, bem eficientes aí, bem divertidas, né? Ela só falha
se uma criatura colossal passar. Ou seja, até uma criatura enorme você consegue arremessar com essa armadilha. Aí no nível 13 você tem uma armadilha mágica chamada Infecção, que gasta um espaço de magia de nível 4. Você vai escolher uma das doenças da magia Contágio, né? Aí tem a magia aí no livro do jogador já. Quando ativada, bolhas purpulentas crescem e explodem na superfície dentro de uma esfera de 6 metros de raio sentada na armadilha. Cada criatura na área deve fazer um teste de resistência de Constituição. Em uma falha, a criatura é afetada como se tivesse sido atingida pelo ataque da magia Contágio, né? Vamos olhar aqui a magia Contágio. Bem, galera, aqui tá a magia Contágio e eu não lembrava, mas ela foi mudada, tá? Ela mudou, ela não tem um monte de contágio pra você escrever. Você não tem que contar aqui esse teste de Constituição que tem na magia, porque ela já fez na sua armadilha. Ela iria tomar 11d8 de dano e ter condição envenenada. Aí no caso, o que você vai escolher aqui não é o tipo de contágio, é qual habilidade que ele vai ter os testes de resistência, desvantagem nos testes de resistência, tá? Então assim, caramba, bem forte. Ele fica bem forte pra esse nível que ficou aqui, tá? Mas você pode usar a magia antiga, contágio, aí você dá uma olhadinha aí, mas se eu fosse você, eu usava desse jeito aqui, manda bala, beleza? Próxima armadilha, geada letal, ainda nível 13, armadilha mágica, espaço de magia nível 4, quando ele é ativada, você vai pegar uma esfera de raio de 6 metros e vai pegar e aquela área vai atingir uma temperatura super baixa por 1 minuto. Quando uma criatura entrar na área pela primeira vez ou começar o turno lá, ela vai fazer um teste de resistência de Constituição. Numa falha, ela vai sofrer 6d6 de dano de frio. Seu deslocamento é reduzido pela metade e não pode realizar reações até o início do seu próximo turno. E essa aqui é uma das que ele sofre metade do dano se ele, por acaso, passar, né? Então, assim, é uma habilidade boa, né? O fato de você tirar reações pode ser interessante, mas, sim, mais uma habilidade de teste de resistência à Constituição, né? Então, isso que é interessante. Que ela fica por 1 minuto, né? Então, pode ser jogar, se você conseguir arremessar o inimigo pra lá, né? Tem várias coisas que você pode fazer que vai ajudar aí. Aí vem o Banidor no nível 17, uma armadilha mágica, e gasta um espaço de magia de nível 5. Aqui no caso, a esfera é apenas de 3 metros, sentada na armadilha que brilha intensamente, sugando todas as criaturas que estão nessa área para um semiplano seguro. Cada criatura na área, quando a armadilha ativa, deve fazer um teste de resistência de carisma ou será transportada para o semiplano por 1 minuto. Mais um teste de resistência de carisma. As criaturas não têm um teste de carisma muito alto. No final desse minuto, a criatura reaparece no espaço de onde saiu, ou no espaço desocupado mais próximo, caso esteja ocupado, né? Então, cara, isso aqui serve como até uma forma de dar uma sumida, né? Se o cara não procurar por 1 minuto, você consegue voltar ali, né? Você tem 10 turnos, às vezes, pra curar com seus amigos lá. Ou jogar um bocado de criatura pra esse semiplano e vazar, né? Pode jogar os minions do inimigo, né? No nível 17, jogar os minions do grande chefão ali por esse minuto pra fora, e aí enquanto isso você peita o chefão sem os minions ficar atrapalhando, né? Então assim, tem várias formas de você usar. Por último, no nível 17, você ganha o Poço Gravitacional, mais uma armadilha mágica, que você tem que gastar um espaço de magia de nível 5. Ela tem 9 metros de raio centrado na armadilha, e toda a área afetada se torna um terreno difícil até o próximo turno do Ranger. Cada criatura na área, quando a armadilha ativa, deve fazer um teste de resistência de destreza ou ficar na condição caída. Além disso, toda criatura que estiver concentrando tem que fazer um teste de Constituição ou terá a concentração quebrada. Se a criatura estiver iniciando o turno e está nessa área, ela tem que fazer um teste de resistência de força contra CD da sua magia de Ranger ou sofrer 2d8 de dano de força e ser puxada para o centro dessa armadilha 4,5 metros. No final do próximo turno do Ranger, que a magia foi ativada, a gravidade vai atingir a massa crítica e todas as criaturas na área devem fazer um teste de resistência de força. Todas as criaturas, até seus amigos. Esse que é o problema desse Ranger aqui, tá? Você vai acabar dando uns friendly fire aí. Todas as criaturas vão, numa falha, num teste de resistência de força, vão ficar na condição caída e ainda vão sofrer 6d8 de dano de força. É um sucesso. A criatura não é derrubada, mas sofre metade do dano de força, tá? Então, é uma habilidade assim que vai poder puxar todo mundo pra ali, aí seu mago solta uma magia diária e pega mais gente, né? Então, assim, é uma habilidade que pode ser bem efetiva aí para os seus companheiros. Então esse aqui é o nosso PDF, essa aqui que você pode pegar lá no grupo do Telegram, essa aqui ó, o Ranger Orc utilizando essa magia do poço gravitacional, né, puxando todas as criaturas lá pra dentro. Então essa é uma habilidade que é um Ranger que você pode jogar. Eu acho que ele ficou muito bom, o Ranger de D&D 2024, pelo fato de todas essas armadilhas não ser concentração, dá pra você fazer combos aí, dá pra você utilizar essas armadilhas de magia de uma forma bem efetiva, controlar grandes áreas. Então assim, pode ser bem interessante pra você. E aí você tem todo esse PDF aqui bonitão pra você pegar lá no nosso grupo do Telegram. Pô, esqueci de colocar meu negócio num vídeo, eu tive que sair pra
parar de gravar e voltar, esqueci de colocar a minha casa de Hobbit. Mas é isso, galera. Fala se você gostou. Eu adorei essa subclasse. Eu adorei as armadilhas. Acho que tem várias formas que você pode usar. Principalmente, eu falo isso porque o Scalia é bem tático. Então, alguém escolhesse jogar com essas armadilhas, essa pessoa ia brilhar muito. O Scalia ia deixar essa pessoa brilhar, ia trazer esses momentos certos pra pessoa brilhar. E falei que se você gostou, se você acha que agora o Ranger pode ser redimido, se você agora parou de ficar bravo com o Ranger e se você quer mais conteúdos do Reliana, Guide to Monster Hunting, fala também nos comentários. Compartilha esse vídeo, dá like e jogar RPG é bom demais. Falou!